A paz do Senhor, prezado radiovinte. Vamos hoje, com a ajuda de Deus, refletir sobre uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que disse o seguinte: homens de fé não ficam ociosos. Vamos repetir: homens de fé não ficam ociosos. Essa frase carrega um peso espiritual enorme, profundo. A fé verdadeira nunca foi adorno da alma. Fé verdadeira não é enfeite, ela é força em ação. Quem crê de verdade não consegue ficar parado. Quem crê não fica indiferente nem acomodado. A fé bíblica, ela pulsa, ela se move, ela impulsiona. E a Bíblia, a Escritura Sagrada, confirma isso com clareza. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, verso 17. Não se trata de obras para salvar, mas de obras que nascem da salvação. Quando Deus acende a fé no coração, Ele também desperta o desejo de servir, de testemunhar, de anunciar, de amar e trabalhar. Os verdadeiros servos de Deus jamais ficam inativos. O apóstolo Paulo afirmou: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Observe, não é de vez em quando, mas o texto diz sempre abundantes. A ideia é de continuidade. A fé não conhece aposentadoria espiritual. Mas, pregador, você poderia dizer: as portas se fecharam para mim, eu sou proibido de pregar em minha igreja. Só me deixam assistir o culto, esquentando o banco da igreja e mais nada. O que eu posso fazer? Fique sabendo que quando certas portas se fecham para nós, e isso mostra a influência de Satanás, fique sabendo que a fé abre caminhos. Se algumas igrejas lhe proíbem de pregar nelas, pregue em outro lugar. Simples assim. Foi o que aconteceu com John Wesley. Expulso dos púlpitos, ele transformou ruas, campos e praças em templos, em locais de pregação. E Deus usou aquela ousadia para tocar multidões. Aqui está um ensino importante para nós. O Evangelho nunca esteve preso dentro das quatro paredes de um templo. A ordem divina é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Observe bem, não está escrito: ide aos templos para pregar. Nada disso. O que está escrito é: ide por todo mundo e pregai. E hoje, nós temos muitos novos lugares para pregar, dentre eles as rádios. As ondas sonoras que atravessam cidades, regiões, lares, hospitais, corações e podem chegar até a outros países e até também do outro lado do mundo. Sim, o microfone de uma rádio pode alcançar muito, mas muito mesmo, muito mais almas do que as que estão entre as quatro paredes de um templo, pois aí o número de pessoas é bem limitado. O próprio Senhor Jesus disse: enquanto é dia, importa que façamos as obras daquele que me enviou.
João 9, verso 4. Há urgência na fé viva. Nenhum verdadeiro servo de Deus permanece parado enquanto ainda há tempo, enquanto ainda é dia, enquanto ainda há vozes para ouvir e corações para alcançar. Por quê? Porque a noite vem, Jesus respondeu, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. É o final do verso 4. D.L. Moody, o grande pregador, certa vez afirmou: o mundo não viu ainda o que Deus pode fazer por meio de um homem totalmente consagrado a Ele. Talvez esse homem seja a sua pessoa, prezado rádio ouvinte. Homens e mulheres de fé não ficam ociosos, porque sabem que pertencem a Cristo. E tudo isso nos conduz a Jesus. Ele é o maior exemplo de fé em movimento. Ele veio, serviu, pregou, amou, curou, ensinou, entregou-se vicariamente na cruz para salvar o seu povo e ressuscitou. Quem encontra Jesus não permanece o mesmo, nem parado ele fica. A fé que salva é a fé que se move, que fala, que ama e que anuncia. Receba hoje a Jesus como seu Senhor e Salvador e você terá uma fé em movimento. E isso será para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Ação, serviço, palavra e missão. Tudo isso para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.